aluno formado aqui na universidade em 2014. Fiz meu mestrado aqui também e atualmente eu faço doutorado. Meu mestrado eu trabalhei com implantação de lavouras e no meu doutorado estou trabalhando com recuperação de lavouras depauperadas, ou seja, trabalhando com podas, certo? Hoje eu vou mostrar para vocês basicamente 4 tipos de poda, que seria a recepa, o esqueletamento, o decote e o desponte, certo? Algum de vocês trabalham com poda? Tem algum sistema já que utiliza renovação com recepa ou então safra zero? Do jeito que necessita. Isso é muito bom, a gente vê que os produtores estão saindo dessa linha de que podar café é ruim. Muitas vezes o produtor tem essa mente que vai ter que fazer desbrota, que vai gastar, mas a recuperação da lavoura tem se mostrado muito boa com as pesquisas que a gente tem feito. Então é o seguinte, a planta de café ela é basicamente um ramo principal, que é o ramo principal da planta, de onde vai sair os ramos produtivos, que é o que basicamente a gente quer recuperar com podas, certo? O café, como a gente sabe, ele é uma cultura perene. Então o crescimento dele, a partir de um certo ponto, ele cai no que a gente chama de bienalidade. Ou seja, um ano ele produz muito, outro ano ele produz... Essa é para começar. Um ano produz muito, um ano produz pouco e vai caindo nesse ciclo até que ele chega a produz pouco. Por quê? A capacidade produtiva da planta ela foi esgotada. Com as gemas que já existem, mas existe a possibilidade da gente renovar esses galhos através do sistema de podas. Então, como eu disse, essa parte ela produziu o ano passado, essa parte está produzindo esse ano e essa parte aqui ela está vegetando para produzir o ano que vem, certo? Então, se a gente tem um bom crescimento, o ano que vem a gente tem uma carga boa. Se a gente não tem um bom crescimento, o ano que vem nossa safra é baixa, certo? Com o passar dos anos, na planta de café, ela fica basicamente desse tipo aqui. Aqui é uma lavoura já velha, nunca foi trabalhado com poda. Ela está indo aí para 9 anos, nunca foi trabalhado com poda. Olha o que acontece. Isso aqui tudo tem a capacidade de voltar a produzir de novo. Formar novos ramos e voltar a produzir. E muitas vezes o produtor insiste em colher essa quantidade de café, falando que a poda não compensa, certo? Normalmente, com quantos anos já pode fazer a primeira poda? Ele já está com 9 anos, já podia ter feito uma poda, não? Já. Isso aqui é um catuai 144. Aqui, as condições das lavouras aqui, a gente poderia trabalhar com podas, mas como é experimento, tem áreas aqui que a gente não pode mexer, então elas ficam sendo conduzidas desse jeito. Para mostrar também, né? Para mostrar também a condição, por exemplo. Essa lavoura aqui não é uma lavoura exemplo de uma lavoura bem manejada. Igual se vocês olharem essas novas formações, essa lavoura de cima, que vocês acabaram de passar no meio dela, vocês viram bem produtivas, são lavouras bem manejadas. Nesse caso aqui são lavouras que não estão bem manejadas. No caso do esqueletamento, qual que é o tamanho ideal? Tem um tamanho ideal para deixar? Eu vou entrar nesse ponto rapidinho. Vamos só seguir então a ordem cronológica aqui da apresentação. A primeira poda que eu vou mostrar para vocês é esse tipo de poda aqui, ó. Vou ficar um pouquinho longe aqui, mas vocês me escutam. Essa poda aqui é chamada recepa. Qual que é o objetivo dela? Recuperar basicamente a saia da planta. Ou seja, seu café perdeu os ramos de baixo, sua saia já está alta, você não está produzindo ali. O que você faz? Uma poda desse tipo aqui para conduzir novos brotos e formar uma nova lavoura, certo? Existe ela de 2 tipos. A recepa com o pulmão, ou seja, tem alguns galhos aqui que tem folhas que vão produzir e ajudar a planta a recuperar. E essa aqui que é o tipo de recepa sem pulmão. Essa poda aqui é a mais drástica que existe para o café. Para vocês terem noção, em torno de 80 a 100 dias depois que fez aquela poda, a lavoura ela perde quase 90% de raiz. Ou seja, ela começa quase que do zero, sentindo. Então a importância da gente manejar bem nossas lavouras, certo? Então essa é a recepa, com e sem pulmão. Se tiver a possibilidade de deixar o pulmão, deixa. Se não tiver, apenas a recepa que ela vem produzindo de novo, vai formar uma nova Qual a altura ideal que vocês indicam para a recepa?
A com pulmão, em torno de 40 a 60 centímetros do chão. A sem pulmão, um pouquinho mais baixo. Aí de 30 a 40 centímetros. A planta mostra que ficou um resto de pulmão. não A é planta, exatamente. Um manejo que é comum fazer é o palitamento, que é arrancar os galhos para deixar na lavoura e tirar o galho principal para levar para o secador, fazer lenha. Aí com isso, quando você está fazendo esse manejo, você vê se a planta tem ou não pulmão. Se ela tiver pulmão, você deixa. Se ela não tiver, aí você já fica sem. Para nós da roça, pulmão é a saia de baixo. É a saia do café, é os ramos lá de baixo, que também são muito produtivos. É, amigo. E muito geralmente importante. quando corta embora, muitos pés morrem. Por quê? Você corta e você passar o motosserra, muitos pés morrem. Não, mas aí depende da lavoura. Por exemplo, uma lavoura sadia, com um vigor bom, mas que está sem saia, a mortalidade é baixa. Agora, se é uma lavoura já depauperada, mais velha, que ela não vem sendo conduzida de uma maneira boa, aí sim, na hora que você pode, ela morre. Exatamente por causa disso. Ela já estava comprometida. É igual você for fazer uma cirurgia de coração. Se você fizer uma cirurgia de coração, você pode vir a morrer ou a recuperar. Certo? Então depende da condição que se encontra a pessoa. A pessoa e até mesmo a lavoura. Certo? Então a recepa ela é a mais drástica, em torno de 2 anos e meio para ter a primeira produção significativa. Ou seja, você vai basicamente plantar uma lavoura de novo sem usar muda, conduzindo os brotos sempre no sentido da linha, para evitar a quebra quando se vai fazer a colheita, principalmente em colheita manual. O pessoal vem, puxa o ramo, se ele está, por exemplo, a nossa rua de café está nesse sentido, se ele está assim, quando eles puxarem aqui, ele lasca, você perdeu o ramo, você perdeu a planta. Quando ele está assim, quando eles puxam assim, ela tem uma maior mobilidade, então evita o quebramento. E se o outro estiver mais bonito? Assim do que sentido ali. O mais bonito, quando você vai fazer a desbrota, você vai selecionar, por exemplo, aqui, ali não tem, mas ali tem, por exemplo, forma uma toceirinha, mais ou menos uns 30, 40 brotos. Você nunca arranca todos e deixa só seus 2, não. Você seleciona na primeira desbrota que você vai fazer, seleciona uns 6, 7. Depois desses 6, 7, aí você vem e seleciona os que você vai deixar. Aí você escolhe 2 ou 3, depende do seu manejo. Então, praticamente, quando você selecionou esses 5, eles, nesse sentido, eles vão crescer, aí sim você escolhe, mas sempre nesse sentido, para evitar perder esses galhos. Certo? Outro tipo de poda é o esqueletamento, que é para renovar esse galho que já não estava produzindo. Ou seja, minha safra está baixa. Vários anos que eu não consigo produzir bem. O que a gente vem e faz? Um corte para quê? Estimular o brotamento de novas hastes para que ele volte a produzir o café desde perto do ramo principal. Porque quando a gente olha, por exemplo, a lavoura, essa lavoura, ela tem aqui quase uns 50 centímetros sem produzir e uns 10 produzindo. Quando eu venho e faço o corte aqui, igual eu fiz aqui, a lavoura, ela entende que ela tem que emitir novos galhos, então a planta ela vai começar a produzir de novo desde o começo, garantindo altas produções. Para quem adota o sistema safra zero, é um sistema muito bom, que é basicamente o seguinte: meu café estabilizou, caiu na bienalidade, está com a produção baixa. Eu venho, faço esqueletamento, espero, por exemplo, 2017, esse ano, eu faço esqueletamento. 2018, a lavoura ela não vai produzir. A gente espera que ela não produza. Se ela produzir, é ruim porque vai ser uma produção muito baixa. E a gente espera que em 2020 a safra dela seja muito alta. Com isso, a gente consegue muitas vezes fazer uma colheita aí em torno de 80, 90 sacos, mantendo uma média de 45 com uma colheita. E o que é uma colheita no custo do café? A colheita é a parte mais cara da produção. Ela bate adubação, ela bate desbrota, ela bate capina. Controle de herbicida, ela é o mais caro. Em torno de 40% do custo de produção hoje é colheita. Certo? Então quando a gente adota um safra zero, a gente faz uma colheita a cada 2 anos. E uma colheita muito alta, porque a planta está com toda a capacidade de produzir. Certo? Então a gente está economizando dinheiro. Com isso a gente consegue aumentar a média das nossas
propriedades. Até quantas esqueletadas eu consigo dar num café só? Ou até quantas você conhece até? Ó, o sistema Safra Zero, hoje ele está no Brasil em torno de uns 15 anos. As primeiras lavouras estão até hoje sendo esqueletadas. Pode diminuir a longevidade do café? Pode. Mas já tem 15 anos e não diminuiu. Custo-benefício. Pode Eu ser, consigo sete esqueletadas. por 15 exemplo, anos. você espera hoje que uma lavoura ela fique produzindo, te dando lucro 20, 25 anos. Depois já surgiu materiais novos no mercado, resistente a ferrugem, resistente a bicho mineiro. É até interessante você adotar esses novos materiais, que são estudados e vêm para somar para o produtor. Igual, se vocês olharem, tá vendo aquela lavoura verdinha lá perto daquela barraca branca? Ah, Na hora que você estiver passando do lado, dá uma olhada nela para você ver. Você não vê uma pústula de ferrugem, você não vê uma mina de bicho mineiro. Aquilo é siriema, é um cultivar do Procafé. Ela é resistente ao bicho mineiro, à ferrugem e também tem uma certa resistência ao nematóide. O exíguo, ao paranaenses não. Nas pesquisas, qual a distância que você tem visto? A distância que a gente fala que a gente tem que podar o café, igual o pessoal mais na outra turma usou, é um pinheirinho, certo? Então você tem que podar ele desse jeito assim. Mais rente em cima e mais largo embaixo. Aqui em torno de 15, 20 centímetros e aqui 30, 40 na sua saia. No formato de um pinheiro. No formato de uma pirâmide, de um pinheirinho, certo? Tomando cuidado com isso aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um ramo. Se, por exemplo, é um terreno declivoso, você está fazendo um escretamento mecânico, dá uma tombada. Se cortar antes dessa gema, ou então muito perto dela e danificar, esse galho já era. E a planta não tem a capacidade de produzir um galho desse novo. Aí aqui no caso vai Da sair primeira um outro gema, para né? tentar substituir. Da primeira gema. Da primeira gema. Então a gente fala aqui que a gente deixa umas 10 gemas. As gemas de cima elas são mais juntas e as gemas de baixo mais espalhadas. E no caso do problema da produção na ponta? No alto dela? Como assim? Tem como? Tem algum produto que faz hoje não ter essa produção? Não tem a produção Porque lá na fazenda a gente está tendo esse problema. de produzir só em cima. Só em cima. Depois de ter esse. No Safra Zero. Ó, eu vi, não sei cientificamente, não sei se tem trabalhos. Fui no dia de campo lá em Claraval, perto de Franca. O pessoal tá fazendo etrel na florada do café esqueletado. Ah, o estimulante. Não, É o hormônio. hormônio, né? O etrel para Mas os é aquele que abacate. vai esqueletar. Não, pro café esqueletado. Esqueletou e joga, Não. aplica o etrel. Não, Então ele na tem florada. também esqueletamento e cortantina. Mais esqueletamento e Buscar e produzir. Esqueletou de 30, 40 dias, você vem e faz o decote para evitar a brotação. Isso. Mas o caso do etrel, para evitar essa produção, não só em cima, mas na planta toda. Porque aí você dá 1, 2 sacos, que é um grande problema para o produtor, principalmente hoje por causa de broca. Mas lá o pessoal faz assim, eu esqueletei o café esse ano, certo? Então esse ano ele não tem flor, porque vai florir agora em setembro, acabei de colher, não tem galho, mas o ano que vem ele já tem um galho, certo? O que você faz? Não, na primeira florada eu esqueletei esse ano, vai cair, vai surgir umas florzinhas. Então nessa florada eles vêm e fazem etrel na flor, dose bem baixa de lavoura sadia. Se tiver com 4, 3% de ferrugem, não aplique etrel. Porque você vai fazer uma desfolha muito grande na lavoura. Certo? Então lavoura sadia, você não tem problema com ferrugem, você pode aplicar. Não sei te falar a dose, mas é dose mínima. É apenas para... você vai desfolhar a lavoura inteira. Se você usar etrel no ponto errado, você tá, como se diz, lascado. Vontade de deixar quieto. Eu nem gosto de trabalhar com hormônios. Lá em casa a gente trabalha só... Não uso Mature, não uso etrel, exatamente por causa desse ponto. Se você errar a aplicação, você está, como diz, lascado, porque sua lavoura vai desfolhar muito. Ô, Jota, você esqueleta hoje, depois para decotar, quantos dias depois? De 30 a 40 dias. Por quê? O decote é esse corte aqui, em cima. Para quê? Para você quebrar o crescimento em altura e estimular a planta a crescer de lado. Só que, por exemplo, eu esqueletei hoje e venho e faço decote. Você quebrou essa dominância, em vez dela vegetar para o lado, ela vai produzir ramo. Vai ser o outro, no caso aqui.
é desbroto, certo? Ela vai produzir isso aqui. E não é interessante, porque você vai gastar com desbrota, a planta vem e te dá gasto exatamente com essa desbrota. O broto ladrão. É, o ramo ladrão que a gente fala. Mais cedo o pessoal falou assim, mas o broto produz. O pessoal tem falado muito isso, que o broto produz. Mas com o passar dos anos, você vai ter um problema muito grande, que você vai perder a arquitetura. Se você colhe de máquina, vai começar a embuchar, porque ela vai desgalhando, vai caindo. Então é bom a gente sempre trabalhar. Recepada, a gente trabalha com 2 ramos, no sentido da linha de café. No café não recepada, a gente trabalha de preferência com uma haste só. E ela tem a capacidade de produzir aí por muitos anos. Isso eu garanto para vocês. Uma poda que não é tão comum, mas que alguns materiais, dependendo do plantio, dependendo da região, é o desponte. O que é esse desponte? É o arranquio apenas da pontinha do ramo. Só a pontinha dele. Para quê? Se eu pegar aqui essa haste, o café aqui ele não tá com 2 raminhos. Quando eu faço o corte desse ramo, eu induzo ele a produzir novos ramos aqui de trás. A gente fala que a lavoura enche, ou seja, ela para com aquele sintoma de planta oca e vai encher. E esses ramos aqui são produtivos, eles vão produzir, então a lavoura volta a produzir. Isso vai de material para material, condição dos anos de condução da planta. Você tira a dominância apical. Você quebra a dominância apical da planta e ela vem e emite novos brotos. Aí ela vai emitir novos ramos dos ramos que vem. Talvez Dos ela ramos vai que vem. também perder, porque vai A gente chama, perder a arquitetura também. a gente chama isso aqui de plagiotrópico, é o nome dele. Esse aqui é o plagiotrópico primário. Esse aqui é um plagiotrópico secundário. A produção desses plagiotrópicos secundários, ela é desejável no café. Se o café produz espalma, que a gente fala, ele vai produzir muito aqui. Essas gemas aqui, ó, estão totalmente maduras para produzir o ano que vem. Certo? Então esse é o desponte. Muitas vezes o pessoal nunca viu, mas algumas regiões, algumas condições, até alguns materiais necessitam desse tipo de poda. Porque eles crescem muito, mas um ramo só. E com o passar do tempo a planta fica É um oca. desponte ou considerado capá? Não, eu falar capá. É isso. O capá, Mas não é assim também? o capá é basicamente você vir na planta e Fica- ficar isso aqui, ó. Ah, esse que é o tarde. Esse é capá. Compensa não? Que no caso, Deu até dor na barriga. que no caso o nome disso é decote herbáceo. E aí? Um decote herbáceo é o arranque apenas da pontinha. Pra quê? Pra ela não crescer. Sim. Aí Mantendo a altura média. você vai mantendo a altura dela. Ela vem emitindo os brotos, você vai sempre arrancando aqueles brotinhos. Ele chega um ponto que ela para de crescer. Porque ela vai fechando. E vai tempo, tem que fazer. Facilita a colheita. Ele é basicamente para delimitar a altura. Certo? Certo. Então é diferente. O desponte é a pontinha do ramo produtivo. A capar é em cima. E a capação ela vai tempo até que a planta fica capada. Leva tempo. Controle leva de tempo. altura. Basicamente controle de altura. Assim como o decote. A lavoura que perdeu a saia, qual que é a melhor? É o... Perdeu a saia, você faz a receta. Essa, né? Porque você produz muito na saia do café. E com isso você vem perdendo, se você perdeu a saia. Por isso que a saia chama pulmão da planta. Exatamente. Se você tem uma lavoura com muita brotação e perdeu a saia, o que você indica? Muita brotação, você faz uma recepa também. A recepa, você faz a recepa e arranca os brotos e deixa apenas um. Então, no mas macho. já teve uma receita, você tem que fazer sempre ela abaixo daquela que você já teve. Né? Isso, ou na mesma altura. Se você, não, minto. Você tem que fazer baixo, mas se você fez a recepa... Você já tem uma receita, você está indo para brotação em cima de uma receita A anterior. principal, o tronco principal, ele é o mais grosso. Você tem que Você deixar consegue sempre eliminar abaixo os outros. Você consegue ali com uma serrinha, alguma coisa, você consegue eliminar os outros. Aí você conduz os que vão sair daquele ramo principal. E vai sair muito broto, igual se vocês olharem ali, aqui é onde que o professor dá aula de podas, a quantidade de broto que sai 40, 50 brotos por planta. Quando você for fazer a desbrota, você não faz de uma vez não. Por exemplo, eu vou deixar 2 hastes, vou conduzir 2 brotos.
tem 40, eu vou tirar 38 e vou deixar os 2. Não faz isso porque a planta ali, o broto, como tem muitos, tem um abafando o outro, não tem luminosidade. Se você vem e arranca todos e deixa aqueles 2, você pode vir a perder aqueles 2 por insolação. Então você vem e arranca quase todos, deixa aí uns 6, 7 brotos, depois você na próxima desbrota, você vem e seleciona os que você vão conduzir, que já está basicamente igual uma muda aclimatada. Essa desbrota você recomenda fazer de quanto tempo? Depende da condição. Aí a gente recomenda fazer desbrota para recepa quando o broto atinge aí entre 20 e 30 centímetros. Depois você vem arrancando, porque sempre sempre vai brotando até formar a copa da lavoura. Então você tem que ir olhando, não tem tipo assim, 30 dias você tem que fazer uma desbrota, não. Depende da emissão de broto. Tamanho do broto. Exatamente. Para ser viável, ir de 20 a 30 centímetros o broto. Fino. Não deixa ele ficar lenhoso, porque senão você machuca a planta. E quando você machuca ela vai produzir outro broto ali. A desbrota, né? O pessoal tem muita resistência em fazer desbrota. Tem um caso de um produtor lá em Piuí, que ele chamou a gente na propriedade dele para falar por que não estava produzindo se ele produzia há 15 anos atrás. Eu falei, mas você começou a podar quando? Ele falou assim, tem 10 anos. Eu falei, desbrotou? Ele, não. É. Aí cai pra metade, não cai? Por exemplo, uma lavoura desbrotada, sem desbrotar, como é que é a diferença dela na colheita? Depende se é a curto prazo, se é a longo prazo. Por exemplo, essa lavoura tem 10 anos de poda sem desbrota. Sei. Então ele já não produz quase nada. A média desse talhão dele estava em 13. E antigamente ele falou que produzia 40 sacos. É isso. Só que, por exemplo, não produz o broto, chega um tempo que ele mais compete do que ajuda a planta. Então a eliminação desse broto é importante. Você manter sempre aquela arquitetura da planta. Aí, que é aí a perca é desejado. muito, né? Aí a perca, quando você fala de 13 para 40, a perca já é muito. É muito. É, a perca é muito. E sem contar que se você tiver essa perda, você vai ter que renovar a lavoura. Aí você vai ter que entrar numa recepa, ou então você vai ter que arrancar e plantar uma lavoura nova. Ótimo. Você falou 3 tipos, né, de poda? 4. 4 Foi a recepa, esqueletamento, o esqueletamento e o decote. decote. O